E aí, Guilherme Cimatti, você tem um convidado? Tem um convidado sim, Milton, que disputou a Copa do Mundo com a seleção brasileira. E uma pena que eu não vi, porque ele jogou muito, né, Milton? Mas quem é, pô? Eu não posso descobrir aqui, ué. Elzo. Ah, ele era de Machado, cidade satélite de Muzambinho, entendeu? Machado é pequenininha, Muzambinho tem 1,5 milhão de habitantes. Não é mesmo, Elzo? Como é que é verdade, Terta? Como é que vai, Elzo, o melhor preparo físico da Copa do Mundo? Bom dia, Milton. Que satisfação falar com você, viu? E é sempre um prazer, né? Quando fala Milton Neves, que vou bater um papo, vem aquela lembrança, né? Do tempo de seleção brasileira, do tempo de quando jogava nos clubes, no Atlético Mineiro, no Palmeiras. E muito feliz de falar com você aí, Milton. Ô Elzo, a última vez que a gente falou, você estava dando entrevista para a Rádio Bandeirantes, na cabine, na bilheteria, melhor dizendo, de entrada no estádio lá aí de Machado, porque você estava vendendo os ingressos e tal para ajudar a PAI. Entendeu? Pessoal necessitado aí na cidade de Machado. Aquilo foi emocionante, viu? Parabéns, você continua fazendo isso, né? Sim, Milton, nós temos aqui o Instituto Elzo Túlio, né, que faz esse trabalho e ajuda as outras entidades, faz um trabalho muito bacana. É uma coisa que eu criei num momento difícil da minha vida, que você lembra, foi quando eu perdi meu filho único num acidente de carro, e ali eu criei o Instituto com o nome dele para ajudar eles todas as instituições e também as pessoas que necessitadas. E graças a Deus estou tendo muito sucesso com isso aí, muita gente ajudando. Isso é muito bacana, Milton. Agora, ô Elzo, na última entrevista que a gente falou, você contou uma coisa de bastidor que ninguém sabia, eu não sabia não. Que você naquele jogo com a França, em que perdemos nos pênaltis, você era o cobrador. Mas aí o glorioso técnico nosso trocou você, né? E foi ruim, né? O resultado foi ruim. E você estava numa fase espetacular, hein? Foi realmente, eu estava pronto para bater aquela penalidade. E inclusive eu conversava com o Oscar na época e eu dizia lá, Oscar, vou bater em tal lugar forte. O Oscar falou, bateu ali, acabou. Então estava tudo já, eu com a cabeça já pensando na minha chegada para bater, né? Aí quando o Platini errou o pênalti pela França, o Tele trocou na hora e eu com o Júlio César. Aí aconteceu do Júlio, de repente, a felicidade de errar a penalidade. Nós perdemos a Copa do Mundo. Aliás, tive o prazer, recentemente lá em Campinas, de conhecer o Júlio César. Que categoria, que classe, que elegância, que simpatia, que humildade esse Beck, viu? A trave, Mauro Betti fala muito isso, que a trave daquele jogo lá tá tremendo até hoje com aquele chute dele. Mas o Tele te chamou para dizer, olha, não sei o que ele falou para trocar você que estava fazendo tudo quanto é gol de pênalti no treino? Ele me chamou e falou, Elzo, na mesma hora assim que aconteceu do Platini errou, ele me segurou no braço e falou, Elzo, fica você e o Careca para eliminatória, vai o Júlio agora. Entendeu? Foi assim que ele falou. Eu falei, tudo bem, ô professor. E aí foi quando ele chamou o Júlio. O Júlio também estava tranquilo para bater. E foi uma infelicidade mesmo, tanto que ele batia muito forte na bola, né? E agora você falou do Júlio. O Júlio é educação, é uma pessoa espetacular. Realmente você tem razão aí. E ter isso na pessoa do Júlio, porque realmente é a realidade dele. Agora, Elzo, a tua preparação física é estupenda, maravilhosa, talvez a melhor condição física daquela Copa do Mundo. E teve um lance, o Brasil estava atacando e tal, e de repente veio a França em contra-ataque. O jogador Tiganá, magrelinho, moreninho, bom de bola. E você, cara, você saiu lá da ponta esquerda para centroavante, para back central, você cercou o Tiganá. Ali era gol dos caras, porque tinha 3 franceses e 2 brasileiros. Foi a maior jogada tua na Copa. Realmente, esse lance foi espetacular. E teve uma coisa engraçada desse lance, que eu, quando terminava o treinamento, eu dava aí 10 piques de 100 metros, 10 de 200, 10 de 50, 10 de 25. E o Gilberto Tinco Moraci, ele sempre me chamava a atenção. Falei, você está disputando uma Copa do Mundo, para com isso, rapaz, você machuca aí, você está bem. Eu falei, não, esse é o pique do cansaço, é o pique que uma hora precisa. E aconteceu naquele lance de eu fazer aquela jogada e acabar salvando o gol contra o Brasil. E na mesma jogada nós criamos uma jogada pelo lado direito e o Sócrates perdeu o gol debaixo do gol. E quando termina o jogo, o
Gilberto Tim veio em mim e o Moraci falou, Elcio, obrigado que você fez para nós, agora nós entendemos o pique do cansaço. Aí me abraçou os dois e deu os parabéns. Olha, Elzo, o pique do cansaço eu nunca tinha ouvido, viu? Interessante. Criação do Elzo de Machado. Essa foi verdade, eu que criei. Agora, você é caipira, eu sou mais caipira ainda, o Cláudio Zaidan é o maior caipira da crônica esportiva do mundo. E ele está dizendo que Machado tem esse nome porque tem uma fábrica de machado para cortar lenha aí, é? Não tem fábrica de machado não, nem sei porque que tem esse nome de machado, viu? Mas não tem fábrica de machado aqui não, aqui tem a fábrica de macarrão. Macarrão tem. O Elzo, eu tenho fotos no meu Que Fim Levou, do portal Terceiro Tempo, que é a paixão da minha vida, jogador velho comigo mesmo. Você tá lá também, fotos em Muzambinho, na minha casa. Você foi em Muzambinho, você foi na minha casa, tenho aquelas fotos na sala, uma coisa maravilhosa, viu? Agora, Elzo, você jogou muita bola, cara. Mas não tinha aquele chamado marketing pessoal que outros tinham, né? Mas que você jogou de bola naquela Copa, pelo amor de Deus. Realmente eu me preparei muito, Milton, porque eu fui muito criticado, não sei se você lembra, houve uma crítica muito forte, principalmente da imprensa carioca, com relação à minha convocação, né? Eu sabia que aquela convocação minha foi porque eu tinha sido 3 anos seguidos o melhor jogador de Minas Gerais. E eu fui merecidamente com aquela convocação do Pelé. Mas os carioca, eles não entendiam muito bem isso e criticavam muito, porque eles queriam os jogadores do Rio na posição, e uma posição que era muito disputada. E eu fiquei quieto, não respondi, e só respondia treinando, até que eles chegaram e tiveram que pedir desculpa para mim nas críticas, né? Porque eu mostrei dentro do campo, né? Aquele mineirinho quietinho, que você conhece bem, que é o mineiro, fiz o trabalho meu quieto e deixei para fazer lá dentro do campo, responder jogando futebol. Isso quer saber, essas críticas motivou eu muito, talvez muito mais ainda do que eu imaginava, para poder fazer aquela Copa do Mundo bem feita, ajudar o Brasil e me transformar no melhor preparador do mundo, um dos melhores do Brasil. Então tudo isso foi a crítica dos carioca, tá? Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Você foi um dos principais jogadores daquela Copa. Lamentavelmente perdemos nos pênaltis. Fernandes fez o último gol que definiu. E lamentavelmente para nós, né? Agora, conta de novo aquela passagem que seu decisão por pênalti no Mineirão, acho que o Cruzeiro é Atlético. E você estava lá na intermediária, claro, esperando a tua vez. Mas no caminho, o que aconteceu antes de bater o pênalti? Você pode lembrar dessa. Não, foi a Atlético Cruzeiro, a final de Atlético Cruzeiro. Eu fazia pouco tempo que estava no Atlético e já era o capitão, né? Você imagina você chegar num clube do interior de São Paulo, que era a Inter de Limeira, vir para um clube como o Atlético Mineiro e em 3 meses, 4 meses, você já virar capitão da equipe. Então, uma equipe que tinha Reinaldo, Éder, Luizinho, Paulo Zidoro, João Leite, Valença, um time muito bom, e de repente você vira capitão daquela equipe, né? Aí nós, quando foi o jogo 0-0 e o Cruzeiro e Atlético terminou, e depois fomos para a prorrogação 0-0, aí o Procópio me chamou e falou, vamos escolher aqui, porque naquela época o capitão era o segundo treinador dentro do campo, né? Então tudo trocava ideia com o treinador. E o Procópio me chamou e falou, vamos aqui escolher aqui os 5 batedores. Aí fomos escolher, eu fui falando, ele foi marcando, falou, Nelinho, Éder, Luizinho, e falei, Everton. Aí tá bom, e quando chegou no quinto, eu falei assim, e o quinto, Procópio? O quinto é você, ué. É você o quinto, você é o capitão. Aí, Milton, ali, rapaz, eu nunca esperava, com 120 mil pessoas, ter que bater uma penalidade, e me deu uma dor de barriga, rapaz, e ali comecei a passar mal, fui pro meio do campo, passando mal, e torcendo para que eu decidisse aquilo ali antes, né? Ali não estava nem preocupado se a gente fosse campeão ou se o Cruzeiro fosse campeão, sabe? Estava preocupado com isso, eu estava preocupado com a dor de barriga que eu estava e estava passando mal. E foram batendo todo mundo, até que chegou o quinto do Cruzeiro, que foi o Douglas errou o pênalti. E aí chegou a minha vez. O Milton, acho que eu demorei uns 3 dias para chegar no meio do campo até lá na bola da penalidade. E eu com aquela cólica, aquela dor,
eu falei, e a torcida do Cruzeiro, a gente batia debaixo da torcida do Cruzeiro, gritando, errou, e eu com dor de barriga, falei, vou fazer aqui. E agachei, antes de chegar lá na bola, dei uma agachada assim, falei, caramba, que agora, faço ou não faço? Aí quando eu cheguei na bola, pus a bola, aí voltei assim com aquela corca, agachei, aí o Luiz Antônio, goleiro do Cruzeiro, olhou para mim e falou, eu vou pegar. Eu falei, eu vou, agachei. Aí eu levantei e falei, não posso. Aí eu não bati o pênalti, eu chutei a bola pro gol. E a bola, o Luiz Antônio pulou de um lado, a bola entrou no ângulo do outro lado. E gol. E a torcida do time do Atlético correu tudo pra me abraçar, eu saí correndo e disse pro túnel, fui embora. Aí disse pro túnel, foi todo mundo correndo atrás de mim, lá o doutor Neiro, todo mundo correndo. Chegou lá, o doutor Neiro, o que aconteceu? Eu já estava sentado no vaso. Né? Falei, vai bater o pênalti lá, doutor. É dor de barriga. Aí todo mundo começou a rir. Quando eu voltei, essa foi de bairro. Aí eu voltei, encontrei com você no túnel, na boca do túnel. Aí o que aconteceu? Eu falei, Milton, dor de barriga, você tá lembrado? Lembro, pô. Entrevistei o teu irmão, caipiríssimo como eu e o Zaidan. Uma vez nós fizemos um contato machado lá com a Copa do Mundo, você falando com teu irmão e eu também. Teu irmão tem um sotaque de caipira maravilhoso, viu? Eu perdi um pouco, lamentavelmente, viu, Elzo? Você tá aí na nata aí do português bem correto, né? Você perdeu, mas eu continuo aqui, viu? Eu e meu irmão, inclusive ontem eu jantei na casa dele, do Carlos, e ele estava falando, porque quando a gente vai lá, ele vai falar de futebol, né? Aí estava lá conversando sobre os jogos, né? Mas continua caipira do mesmo jeito, viu? Mas foi engraçado demais. Eu tava lá na Copa ouvindo o mineiro falar, aquele som que eu tava acostumado, tô acostumado, é claro que eu sou picão da roça também. Agora, você falou que você foi em direção à bola lá para bater o pênalti, mas você acabou agachando. Você não fez lá no campo, não, né? Não. A hora que eu agachei, o Luiz Antônio gritou, eu vou pegar. Eu falei, eu vou. Aí levantei, não posso. E cheguei e chutei a bola pro gol. Aí o árbitro pitou. Quando ele apitou, eu agachei, né? Aí ele falou, vou pegar. Aí eu já levantei para pegar nada. Cheguei, chutei a bola, dei uma pancada e saí correndo. Eu nem vi a bola bater na rede direito. O bonito é no outro dia, né? Você senta na televisão, em frente à televisão, começa a assistir a disputa de penalidade pela televisão. Aí eu me lembro que o Fernando Sasso da Globo, e a hora que eu estava indo para bater, falou assim, esse aí sabe tudo. Aí quando eu bati o pênalti, ele comenta, quem sabe, né, gente? Esse bate bem na bola. Eu sabia que eu estava com dor de barriga. Agora, Elzo, esse tipo de coisa não tem hora, né, pô? Não avisa, não é mesmo? Não avisa, pior que não avisa, Milton. Eu nunca passei uma dor tão forte igual passei aquele dia. Não sei como que eu aguentei segurar. Eu não sei como. Aí foi lá pro vestiário e descarregou. Descarreguei lá, já corri lá pro doutor Ney nervoso demais, né? Elzo, o que aconteceu? Eu falei, vai bater o pênalti lá, dor de barriga. Aí ele lá, sério, preparador físico, conversaram a rir. Os dois sentou no chão, ficaram esperando eu voltar e saíram abraçados comigo rindo. Aquela cena foi demais, né? Agora, Elzo, você vê como é que é a vida. Sem dor de barriga, talvez você tivesse perdido o pênalti. Quem garante? É verdade. Podia ser o contrário, né? Para bater, você ter, como eu tive, né? E mesmo fazendo, eu fiz a necessidade. Imagina quando você erra. Além da cabeça, a dor de barriga deve dar depois. Mas, Elzo, você que é um homem de Copa do Mundo, a única Copa que você disputou, além de ter jogado em grandes clubes brasileiros, eu quero que você fale do meu campo nosso. Quem é o parecido com o Elzo, preparo físico, habilidade, por favor? Olha, Milton, eles falam muito do Casemiro, né? O pessoal até me compara o Casemiro comigo, sabe? O pessoal da imprensa, os amigos e tal. Mas eu tinha uma facilidade maior, que era um bom passe, né? Um bom passe. Então ele já não tem esse bom passe. Mas é um jogador que marca bem, que chega bem, posiciona bem e tem uma visão de jogo boa. Eu acho que o jogador mais parecido comigo lá é o Casemiro. E ele é de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, fez um shopping lá na cidade, ele aplica na cidade, na Muzambinho dele, e é um sujeito extraordinário. Eu o conheci num restaurante aqui em São Paulo chamado Lelis Trattoria. Aliás, não é que conheci.
Ele ficava lá na última mesa, quietinho, com uma moça, namorada, esposa, não sei, na época. Ele era juvenil do time do São Paulo. E criticado, viu? Muita gente criticava o Casemiro. Não podia jogar no São Paulo, não sei o quê. Não foi assim mesmo? Eu lembro que o Ney Franco afastou o Casemiro do São Paulo. Você lembra disso, não? Então, foi mesmo, Ney Franco. Entendeu? Mas e ele era tão tímido que, é claro, a gente é um pouco conhecido. Então eu entrava e ele estava lá no fundo, ele ficava de frente para a entrada com uma moça e de costas um outro casal. E quando ele me via, ele abaixava a cabeça. Humilde demais, um cara espetacular. Hoje está ganhando trocentos milhões de libras por dia. Mas a verdade é que ele é um cara humilde e ele aplica, ele ajuda São José dos Campos. É uma coisa linda isso, igual você tanto divulgou e ajudou o Machado. Isso é muito gostoso, a gente ajudar a terra da gente, né, Milton? E você também, né, Milton? Na região tua ali, você também ajuda muito ali, sei do trabalho que você faz, dos investimentos que você tem. Então, isso é a pessoa do interior, né? A gente que é do interior, a gente pensa muito nessa qualidade de vida, não só dos familiares da gente, mas também da própria cidade. Né? A gente pensar, estar sempre com eles. Porque nós caipira, nós somos assim mesmo, né, Elzo? Nós somos assim mesmo. Não adianta. Agora, o Cláudio Zaidan, que ele é de Uberaba, ele falava um português caipira. Agora ele só fala inglês e francês. Olha que mitideza. Isso é um caipira gelado, você não acha? Falso. Que é isso? Isso é mais falso do que... que é isso? Esse tem que trazer ele para cá e voltar às raízes e ensinar tudo de volta para ele aqui. E você me contou, né, que você é Elzo, porque a tua irmã gêmea é Elza? Elzo e Elza. A Elza é a minha parceira. Nós somos família de 13 irmãos e só 2 foi atleta, né? E foi eu e a Elza. A Elza foi campeã mineira aí de natação. Que beleza. E ela tá aí, Machado? Tá em Machado também. Tá aqui, graças a Deus. Tá aqui, filho. Então você tem uns 200 sobrinhos, né? Tem bastante, viu? Muito, mas muito mesmo. Olha, eu recebi uma homenagem muito bonita ontem, Milton Neves. Opa! De Serrania, viu? Onde nasceu Ney Gonçalves Dias, com quem eu tanto trabalhei. E o Elivelton, que está hoje em Alfenas, ele tem uma escolinha lá, também nasceu nessa cidade pequenininha lá. Todos os 2 são de lá e é um orgulho muito grande. Fizeram uma homenagem para mim aqui, lá, que me encantou, viu? Agora na Copa do Mundo. Eles fizeram uma sala numa escola com todo o material meu, com foto, pôster, troféu. Foram na minha casa, pegaram escondido lá, ajeitaram com a Elza, a minha irmã, e com a Regina. Elas juntaram tudo escondido, levaram para lá e fizeram uma sala espetacular e deixou uma semana sem aula na escola, certo? Para visita das outras escolas, para ver a sala e também toda a população de Serrania. Eu queria parabenizar o prefeito Luizinho lá por essas tudo junto com o Luciano lá do colégio, a Rose, prima. Foi uma festa maravilhosa em Serrania. Viu? Agora, escuta, e o rei dessa região de Minas Gerais, você, Elzo, foi o jogador que mais marcou em seleção brasileira da nossa região. Milton, que beleza ouvir isso de você, porque a gente tinha uma coisa daquela do mineiro, né? Que quando eu fui para a seleção, eu só falava o seguinte: eu quero jogar bem, porque eu tenho uma responsabilidade. A minha cidade, com o sul de Minas inteiro, com Minas Gerais, com o nosso país e com o nosso povo, né? Então eu tinha essa coisa comigo de não decepcionar as pessoas. E principalmente a nossa região aqui, né? Que a gente aqui do sul de Minas é tudo junto, né? Eu vou muito a Moçambique, vou muito a Alfenas, vou muito a Iado, enfim, estou aqui em Varginha, Três Corações, Pouso Alegre. Então eu sou uma região aqui que encantadora, que me cativaram de Serrania, minha cidade. Então, que é a cidade que eu nasci, né? Fui criado em Machado. E isso para mim me encantou muito, para que, no fundo, para mim, ser o jogador que fui na seleção, eu tinha essa responsabilidade com a gente aqui, essa responsabilidade de mineiro, né? E isso me ajudou bastante também, viu, Milton? E nós temos muito orgulho de você aí no sul de Minas Gerais. E você falou em Areado, tocou meu coração, porque o meu pai morreu só com 39 anos, eu tinha 7 para 8.
entendeu? E ele era de Areado, nasceu em Areado, depois a família toda da Voisolina, do vô Eduardo das Neves, que era cantor, eu não o conheci, a Voisolina sim. E aí nós moramos lá, eu com 2, 3 anos, o meu único irmão nasceu em Varginha, entendeu? E eu morei lá também, né, entre aspas, molequinho, mas morei lá. Então eu tenho um carinho muito grande por Varginha, porque lá tem muito filho e neto e bisneto dos 7 irmãos do meu pai, 6 irmãos e irmãs do meu pai, entendeu? Então Varginha mora no meu coração também, e eu sou cidadão também de Varginha com muita honra, viu, Elzo? Pô, mas que beleza, Milton. Varginha é uma cidade muito bacana, uma cidade muito boa, e estou sempre lá. Inclusive eu jogo numa equipe de veterano aqui. Quer dizer, a gente brinca com eles lá, e é o pessoal de Varginha, da Penai lá, e a gente tem um centro de treinamento, viu, Milton? Que é em Eloy Mendes, o Bola Preta lá do Ricardo Xavier, aonde a gente faz os jogos nossos, o Ricardo joga também. É espetacular, o pessoal de Varginha é espetacular, toda semana a semana passada fomos jogar em Campestre. Então, estou falando aqui do sul de Minas todo, viu, Milton? Que você conhece bem, né? Já vi, isso mesmo. Mas tá faltando cidade para burro, porque tem demais, né, Elzo? Mas tem muito, viu, Milton? Tem muito. Tem aqui São João da Bata, que ele não falou, Congonhal, Coqueiral. É muita cidade, viu, rapaz? Muita cidade aqui. Campos Gerais, Campo do Meio, que você conhece bem, Campos Gerais. E Campo Belo, né? Tem 3 campos. Campo Belo. Monte Belo, Campo Belo. Monte Belo do meu pedaço lá, a minha mãe nasceu lá, o meu pai está sepultado lá em Monte Belo. Aliás, é uma cidade pequenininha, mas é o meu único irmão que nasceu em Varginha, fazendeiro lá em Monte Belo. É um nome lindo, viu? Monte Belo, muito mais bonito que Muzambim. E Machado também, né? Que eu não sei de onde veio Machado, mas é muito mais bonito que eles. É verdade. Ô Elzo, e você está com quantos anos? Eu tô com 61, Milton. Mas ainda tá firmão, né? Porque o preparo físico era absurdo. Jogo futebol até hoje, apesar de ter problema no joelho, mas eu brinco, vou nos eventos aqui, participo com o pessoal e faço jogos beneficentes com o Instituto Elzo Tula, arrecadamos, transformamos em alimentação para o povo. A gente corre atrás aqui, não fica... Eu ajudo muito, né? Quando naquela... as coisas do passado aqui, o povo não esquece aqui no sul de Minas. Aqui tem uma vantagem, viu? Eles não esquecem a Copa do Mundo que eu disputei. Você foi o nosso convidado, grande... convidado direto aqui. Você foi o nosso grande representante. Apesar que um pouco para cima tem uma cidade lá chamada Três Corações que revelou um perna de pau lá, o Pelé, né? Essa aí não tem de comparar. Isso é do outro mundo, Milton. Isso é outra conversa. Elzo, é bom bater papo com você, mas eu jamais... Porque eu tava lá na Copa do Mundo, na França. França, né? Eu fiz 4... Eu sou homem de estúdio. Eu não sou outdoor, eu sou indoor. Mas eu fiz a Copa de 90 na Itália, estava em Roma, 94 em Dallas, no Texas, 98 na França, em Paris, e Joanesburgo, na última Copa lá do Dunga, que nós perdemos, porque ele não levou o Ganso, não levou o Neymar, e não levou também o Adriano, só porque 3, 4 dias antes da convocação ele fez uma festa lá no Rio de Janeiro. Ora, o Adriano nasceu fazendo festa, tá fazendo festa, vai morrer fazendo festa lá no céu. Entendeu? Então, o cara era o fazedor de gol nosso. Eu o alertei, falei ao vivo em rede nacional quando ele convocou no hotel Windsor, lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá, o Datenão estava ancorando em São Paulo. E eu falei para ele, ô Dunga, tomara que esse elenco aí você esteja sempre ganhando ou empatando quando o empate for bom. Porque se a gente estiver perdendo, não tem que jeito virar. Você tá levando o Josué, o Neymar, vai disputar, eu fui profético, viu? O Neymar vai disputar 3, 4 Copas do Mundo, então você já tem que levar agora, guardar as proporções, igual o Pelé foi levado molequinho também pra Suécia em 58. Aí ele falou assim, você não entende, sabe que é jeito dele, o negócio é Brahma. Falou, você também é brameiro, mas eu faço Brahma, é claro, muito melhor que você. E aí tiraram o meu microfone, mas antes eu falei pra ele, você tá errando esses 3 nomes. E não tem nada contra o coitadinho entre aspas, né, com o maior respeito do Josué. Mas ele levou uns 4, 5 jogadores médios, comuns, e não levou. O Ganso tava jogando mais que o Neymar,
O Neymar seria a grande surpresa da Copa, eu entendo assim. E eu falei isso pro Filipão também em relação ao Kaká. Leva o Kaká, porque o Kaká vai jogar um monte de Copa, porque é moleque, já pega experiência. O Ronaldo Fenômeno foi a mesma coisa, foi para os Estados Unidos lá, ficou na reserva. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, mas ele cheirou a Copa. Porque você sabe melhor que ninguém, a gente treme, né? Jogar na seleção é uma gelada, né, Elzo, em Copa do Mundo? Com certeza. E tanto que o Kaká foi, o Ronaldinho Fenômeno também foi, né? E estava lá no elenco, né? E pronto. Realmente tem que levar. A fase do Neymar naquela Copa do Mundo era espetacular junto com o Ganso do Santos. E o Adriano, que já era um cara já que estava a fazer a gol, já tinha feito um gol decisivo, Contra a Argentina, o título que ele ganhou, o Dunga. Ele fez um gol lá na área, cercado por 10 backs da Argentina, ele virou e meteu no ângulo. Tinha que ter ido para a Copa. E outra, Milton, já tinha terminado, já estava no finalzinho do jogo, 46 minutos. Foi. Ele fez um gol e não levou o cara para a Copa do Mundo, porque o cara estava fazendo uma festa absurda. Ele faz 30 festas por dia hoje lá no Rio de Janeiro. Lá na comunidade dele, onde ele nasceu, ele é muzambinho dele, entendeu? Ele tem o maior amor pelo lugar onde ele nasceu e ele é feliz lá. Ele ganhava, ele falou outro dia, não sei quantos $1.000 tal, lá na Itália, e a Inter queria renovar pagando o triplo para ele continuar. Não, eu vou lá para minha comunidade. Quer dizer, o homem se sente bem no lugar, não dá para resistir. Você, por exemplo, nunca vai sair de Machado e Muzambique nunca vai sair do meu coração. De verdade, é uma coisa que é nossa, né? Então, eu me lembro do Tele, uma vez, que o Magrão, quando terminava o primeiro tempo, ele acendia um cigarro, sabe? Ele acendia um cigarro, não dentro do vestiário, ele saía do vestiário, acendia um cigarro e jogava fora. E o Tele não falava nada. Deixa ele. O Tele falava, deixa o Magrão, deixa o Sócrates. Deixa ele dar um traguinho dela. Ele dava 2, 3 tragos e jogava fora. E aí ia pro campo e fazia tudo aquilo que fazia, né? Inteligente, né? Jogava demais. O Sócrates, se tivesse o preparo físico do Raí, ele teria sido um dos 5 maiores jogadores do mundo de todos os tempos. E olha que mesmo assim, né? Marcou época. Nossa, nome histórico. Daqui 2 milhões de anos, o Sócrates brasileiro do Corinthians vai ser lembrado. Agora, para terminar, quero falar de Machado. Eu não sei se você era molequinho, mas eu recebi, tá lá no portal Terceiro Tempo, né? Porque eu sou o Milton Neves, um vendedor de passados. E aí, o Botafogo do Rio de Janeiro, com Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, todo mundo, Nilton Santos, foram jogar em Machado. E o estádio de vocês, não sei como é que é hoje, tinha um monte de eucalipto, árvore e tal. E o povo lotou tanto o estádio Machado que os caras estavam no galho. Eu tenho fotos disso. O Armando Nogueira fotografou muito, ele estava lá nesse dia. Entendeu? A ida do Botafogo a Machado deixou o sul de Minas atormentado de alegria. Entendeu? Porque foi a maior honra. O Garrincha, cara. E ele tinha um back chamado... Ai, rapaz, Zé Mirto. O Zé Mirto, O Zé Mirto jogou Muzambinho também. Depois ele virou caminhoneiro e tal. O Zé Mirto. E ele tentaram bater nos atacantes do time do Botafogo, mas não teve jeito. Agora a torcida ficou nos barrancos e no galho das árvores. É uma coisa emocionante isso, viu, Elzo? E o estádio tá lá, é aquele estádio que eu tava aquele dia na portaria que nós falamos. E o barranco hoje já não é barranco, tem arquibancada, tudo. Mas a gente lembra bem também que eu peguei essa época do barranco também. Eu cheguei a pegar também, jogando, né, como garoto. Eu acho que você era moleque, mas você lembra do Botafogo ter jogado aí? Não, eu não me lembro. Eu joguei contra o Botafogo quando eu tinha 14 anos aqui, um outro Botafogo, né? Que era com Fred, Mendonça, e vieram fazer um jogo que, na época, eles vinham fazer amistosos no interior, no aniversário de cidade. E eu joguei para Machado com 14 para 15 anos contra o Botafogo. E tem até uma história engraçada, Milton, que nós jogamos contra o Botafogo e eu com 15 anos, tinha 15 anos, eu fui o melhor jogador em campo. E quando termina o jogo, o Fred, um zagueiro do Botafogo, junto com o Wendel goleiro, e a diretoria foram lá na minha casa para me levar. Ficaram loucos comigo, né? Aí chegou lá em casa, eu estava na porta conversar com a minha mãe lá, que foi conversar comigo, e queria conversar com meu pai. Meu pai chegou num cavalo, meu,
chapéu montado num cavalo e com um revólver 38 na cintura. E aí, o que aconteceu? Eu vou te contar e depois o final disso tudo. Aí ele chegou, aí o pessoal desceu do cavalo, amarrou o cavalo no poste, aí o pessoal falou, nós somos do Botafogo, o senhor Aristide, né? Eu falei, sim, senhor Aristide. E viemos aqui buscar o Elzo para levar para o Botafogo, para levar para o Rio de Janeiro. Ele pegou, passou a mão no revólver, vou falar uma coisa para vocês. Meu filho sai daqui de jeito nenhum, meu filho tem que trabalhar e estudar. O Erzo tem que trabalhar e estudar. Vai jogar futebol, não. Vai estudar. Vocês possam vir daqui, então meto fogo, não sei. Foi todo mundo embora. E aí... Sensacional essa. Aí, Milton, depois passou, né? Passou muitos anos, já tinha jogado, já tinha ido na seleção brasileira. Assim que eu parei de jogar, o Zico fez uma seleção de master para fazer um jogo na Jamaica. E foi o Wendel e o Evaristo Macedo de técnico, da comissão técnica. E a gente parou em Miami e fomos tomar uma cerveja em Miami. Estava o Zico, o Cerezo, eu, o Luizinho, se não me engano o Éder estava também, o Dirceuzinho. A gente sentado conversando e o Wendel no meio. O Wendel virou para mim e falou, Elzo, e aquele menino, uma vez, você é de Machado, né? Professor de Machado, lá no sul de Minas, uma vez, nós fomos jogar lá e terminou o jogo, tinha um número 10 lá, o menino tinha 15 anos, o moleque acabou com nós times. Aí nós fomos na casa dele buscar ele, o pai dele saiu com um revólver 38 em cima da gente. Que fique deu aquele menino lá? Falei, aquele menino é eu. Sensacional, viu? O Wendel. O Wendel, nossa, ele chorou de rir. Mas, viu, guardado as proporções, porque é lá atrás, nos anos 40, 50 e 60, Muzambinho teve um jogador chamado Corote, o Adolfo Vieira, funcionário da Escola Agrotécnica de Muzambinho, que Getúlio Vargas colocou lá em 1953. Muito bem. E o Corote, porque era assim, a prefeitura de Poços de Caldas levava Vasco, Flamengo, Botafogo, levou o Olaria também. O Olaria foi jogar no Muzambinho, foi 11-1 para eles. Tinha um centroavante chamado Jaburu, que fez 6, porque ele sacou com o nosso goleiro, Elzo, o Nhaque. Ele era nhaque porque ele bebia muito cunhaque. E o nhaque tinha um detalhe, ele só enxergava do lado direito, porque ele era cego do lado esquerdo. Aí teve uma falta, é sério isso. Ronaldo Esper, que era o capitão de Muzambinho, ele está hoje vivendo em Belo Horizonte, está velho, é claro. Ele, então, teve uma falta. E o goleiro, como todos, né, fica lá, pra lá, a barreira, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E o Jaburu, macaco velho, meteu a bola lá no canto direito. E ele continuou lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí o Ronaldo, seu burro, a bola já tá na rede, pô. E não é cascata, igual a história maravilhosa do teu pai, pô. Essa foi demais, rapaz. E depois eu vi também jogando futebol e o Wendel lembrou. Foi muito engraçado. Foi uma risaiada do Wendel, eu lembro, esqueço o tanto que o Wendel... Você, Elzo. Aí o Zico ainda brincou, vocês ainda perderam um jogador desse. Só o Botafogo, meu pai, tá louco, nem levou tiro lá, tô ficando doido, aquele homem louco. Essa é demais, dessa eu não sabia, das 1000 entrevistas que eu fiz com você não contou essa do teu pai, não. Agora, eu tava falando de Poços de Caldas, então, porque Poços de Caldas, a seleção brasileira ficava lá, entendeu? O Poços de Caldas era realmente o grande... Depois Araxá andou com política e tal, tirando as misses também, né? Ia da Maria Vargas, Marta Rocha, ficava todo mundo em Poços de Caldas, que é a nossa Nova York do sul de Minas Gerais. Então, a prefeitura de lá, inteligentemente, sediava a presença das misses, também de jogadores da Copa do Mundo, aquele negócio todo. Era o paraíso também, Poços de Caldas, Elzo, aí no nosso pedaço, ela era famosa assim, porque no nosso tempo, casar virgem era absolutamente normal. Entendeu? Claro, então, claro. E o sonho das cidadezinhas pequenas, lá no pé da serra, como Muzambinho, o sonho era casar e passar a lua de mel em Poços de Caldas. E a mulher sempre virgem. Aí virou um slogan, Poços de Caldas, a exterminadora de virgens.
Entendeu? Porque antigamente era assim, pô, era assim mesmo, e era realmente. muito melhor, entendeu? Aí aconteceram coisas incríveis, todo mundo queria ir pra lá. E agora continua casal fazendo lua de mel lá nos belos hotéis. Só que a moça já chega na terceira Copa do Mundo, na oitava prorrogação. É verdade, Milton. Você lembra o nosso tempo aí? Tinha que namorar no máximo quinta ou domingo até as 8 da noite entregar a namorada como eu entregava a Lenice lá no alpendre da rua 7 de setembro. E era assim mesmo. Eu lembro, peguei essa fase também, que ainda peguei um pouquinho, mas eu peguei. Então esses times, eles ficavam hospedados em Poços de Caldas e a prefeitura bancava tudo. Mas aí, o time carioca, os 4 grandes, eles tinham que jogar em Alfenas, tinham que jogar em Bandeira do Sul, em Botelhos. Na minha terra, não. E a cidade que ia receber esse timão do Rio, eles pegavam os enxertos da região. Então a gente buscava lá o Dedém de Cabo Verde, o Zé Ácula e o Pachá de Guaxpé, jogadores famosos. E o Adolfo Vieira, ele era tipo Puskas, sabe? Um baixinho, assim, gordinho, sei. mas jogava demais, tá? Aí o Martim Francisco, um jogo lá em Alfenas contra o Vasco, eles ficaram impressionados com o Corote, o Adolfo Vieira. Aí foram, igualzinho o caso do teu pai, foram a Muzambinho para falar com a dona Virgínia da Venda, uma portuguesa. Portuguesa mesmo, a mãe dele. Aí falaram, olha, queremos levar o teu menino, porque isso, olha, vai ganhar tanto. Não, mas ele também aqui no Banco da Lavoura já está ganhando bem. E agora vai entrar na agrotécnica também. Não, nós pagamos 20 vezes mais. Mas para quê? Para ele ir pro Rio, para ele jogar no Vasco, Martim Francisco. Aí ele falou pro diretor também, o negócio é o seguinte, a dona Virgínia falou o seguinte, Rio de Janeiro, que as mulheres tudo pelada na praia, vai desvirtuar meu filho. É perigoso. E não deixou. A dona Virgínia tinha uma venda, muitos e muitos anos, ela não deixou o Corote jogar no Vasco da Gama. Foi um pecado, entendeu? E agora, o melhor time da região era o Cruz Preta de Alfenas, viu? O Cruz Preta, de Alfenas. Esses que era, eu não cheguei a pegar, mas disse que era fora de série, né? Fazia a seleção da região, né? Isso, então, aí o nome muito lindo, né? Porque tinha o Flamengo de Varginha também, tinha um clube lá chamado VTC, Varginha Tênis Clube. Como o VTC tem outro sentido, eles mudaram o nome. Mas o Flamengo de Varginha tinha lá, e tinha outro time lá do lado também de Varginha, mas a verdade é que o Cruz Preta de Alfenas marcou época. A gente achava que o Cruz Preta era um Botafogo, um Santos, viu? Né? Tinha um atleta Três Corações, né, Milton? Sim, Atlético Três Corações também. Muito time bom na região. Ariadense, um goleiro chamado Zé Neto, que hoje é dentista, já é dentista aos 40 anos, né? Tá lá firme e areado, entendeu? O goleiro Zé Neto era melhor do que o Gilmar, nós falávamos, né? Então, Elzo, que bom. Agora, peraí, né? Temos que falar da Copa do Mundo agora, pô. Quem que lembra você, repito, nessa seleção brasileira? Eu falei agora há pouco no Casemiro, né? Que é mais ou menos parecido com o meu estilo de jogo e ele tem tudo para fazer uma boa Copa do Mundo e é um jogador que tem já uma experiência europeia muito boa, que jogou em vários clubes da Europa, no Real Madrid inclusive, e agora está em outra equipe, mas o futebol dele é o mesmo e eu tenho certeza que vai ser um dos grandes jogadores dessa Copa, viu, Milton? Para completar, o que você espera da seleção brasileira nesta Copa que está começando? Ô Milton, a única coisa que me intriga com relação à seleção brasileira, que antigamente os jogadores eram convocados no Brasil, né? Era 90% do Brasil, o restante era fora do país. E nós tivemos tantos jogadores que merecia ter ido, porque uma lista de jogadores, ninguém concorda, ninguém agrada 100%, né? Mas tinha jogadores aqui no Brasil que estavam em fase muito boa, né? Que poderia ter ido. Eu vou citar exemplo assim, do Gabigol, que sacrificou para jogar um pouco atrás para o Pedro entrar na equipe junto com o Dorival Júnior, né? Dorival Júnior fez essa opção e o Gabigol aceitou. E o futebol do Gabigol ele parou de fazer gols, mas foi criativo para o Pedro ser um grande jogador. Merecidamente a convocação do Pedro. Achei que o Gabigol deveria ir. Como também o Scarpa do Palmeiras e o Dudu do Palmeiras.
Porque o Gabriel Jesus já foi para a Copa do Mundo, o centroavante que não fez nenhum gol, é um absurdo. Você vê, o Careca jogou a Copa do Mundo comigo, fizemos 5 jogos sem gol do Careca, foi vice-artilheiro da Copa. Então o centroavante tem que fazer gol. Aí ele levou o Gabriel Jesus, sempre podia levar um Dudu, por exemplo. E o próprio Scarpa, né? O Scarpa merecia a fase do Palmeiras, do Flamengo. Então nós já tínhamos alguns jogadores aqui no Brasil que pelo momento, merecia ir para a seleção e jogar, né? E eu admiro muito não ter feito isso. Agora a gente torce aqui para que, pelo menos, um desses 3 que ele levou do Brasil jogue, né? Né? Torcendo aí para que o Pedro jogue pela fase que ele está passando aí no Flamengo. Meu caro Elzo, sempre um prazer enorme falar com você. Porque eu sou sul-mineiro até a Cacunda, entendeu? Então é isso aí, e você é o nosso grande representante, porque da região aí só você fez Copa do Mundo, cara. Um grande abraço pra você, felicidades, suas entrevistas são cada vez melhores. Um abraço pra você e viva a minha Machado. Apesar que o senhor fez campanha aí junto aos vereadores para não dar o título pra mim, mas eles acabaram dando. Foi o título mais merecido que eu já vi aqui em Minas Gerais, viu? Foi o título Cidadão Honorário de Machado, então esse título que você recebeu aqui, viu? Ô, Elzo, um grande abraço. A última vez que eu te vi também foi lá naquele festival da Orquídea, aí na cidade de Machado. Você me censuroneou lá, me levou para todo lado, o povo tudo te abraçando, e eu também fazendo um sucessinho. Um abraço, Elzo, querido! Um grande abraço, Milton, muito obrigado aí, prazer enorme falar com você. Estou à disposição durante a Copa do Mundo, que você precisar, é só você ligar que nós estamos aqui prontos para estar com você aí, tá bom? Tá bom, e a sua entrevista hoje foi a melhor de todas. Parabéns e muito obrigado. Parabéns e muito obrigado. Parabéns e muito obrigado. Parabéns e muito obrigado. Parabéns e muito obrigado.